Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, nós vamos trazer uma matéria especial com o tema Curso Preparatório, que foi gravado lá na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes. No quadro é o seguinte, nós continuamos com a nossa série Construindo a Educação. E a nossa convidada de hoje já está aqui comigo. Hoje eu converso com a professora Nasa Feijó, que é diretora lá do NEIM Maria Nair da Silva do Rio Tavares. Tudo bem, Nasa? Olá, tudo bom? É um prazer ter você aqui. Prazer também, obrigada pela lembrança aí do meu trabalho. Bom, hoje nós vamos abordar temas muito interessantes, né? Já vou adiantar aqui um dos temas que é sobre o autismo. Mas antes a gente gostaria de saber, né, como é que a educação entrou na tua vida? Então, na verdade, estou há muito tempo já na educação, né? Faço 60 anos agora, em outubro, e já tenho aí mais de 40 na educação. Então, já fui por mais de 15 anos diretora de escola, agora estou novamente. Na Prefeitura de Florianópolis, eu faço parte do quadro das especialistas em educação. Sou supervisora escolar, no caso a função é supervisão escolar. Tenho especialização em neuropsicopedagogia, então trabalho bastante com essa questão do autismo, justamente nessa perspectiva aí de estudar aí a mente humana, como que ela trabalha, para poder melhor auxiliar tanto os meus professores, né, que estão aí sob a minha orientação, quanto as famílias e crianças, né, nesse processo aí de aprender, de se desenvolver. Bom, a gente vai entrar agora aqui no programa nessa questão do autismo, né? O autismo na educação infantil. Mas antes eu gostaria de saber, professora, o que é autismo? Como é que se define o autismo? A gente poderia ficar aqui o resto do dia só para responder essa pergunta. Não duvido. Mas o autismo seria, né, um transtorno do neurodesenvolvimento com manifestações sócio, sensório e comportamentais. Ou seja, a criança vai ter fragilidades, dificuldades, limites. Talvez a palavra melhor seja limites, nas relações sociais, comportamentos disruptivos, interesses restritos. Então, ele vai ter fragilidades nesse campo, né, de expressão de vida aí. Digamos que, para entender um pouquinho assim, né? A ciência nos diz, por exemplo, né, mas por que isso acontece? A ciência hoje já aprendeu, já descobriu muita coisa sobre o autismo. Aí, a última pesquisa que eu li, a ciência coloca que já tem mais de 1000 genes aí envolvidos na questão, né, da mente autística. Então, por exemplo, o lobo frontal, né, que é essa parte frontal aqui do nosso cérebro, ele tem funções importantíssimas, vitais aí na nossa vida, na execução das nossas atividades, né? E o autismo, ele, por exemplo, nessa parte frontal aqui, ele tem excesso de células, né, de neurônios. Então, isso faz com que a atuação dessa criança ou desse adulto seja comprometida por esse excesso, né? Por exemplo, essa parte aqui frontal, ela é responsável pelas funções executivas, por exemplo, né? Então, você diz para a criança... vai lá na secretaria, ela está em sala. Vai lá na secretaria, fala com a Nasa, peça para ela um tubo de cola e depois passa na cozinha e pede um copo. A criança com autismo, né, dentro do espectro, ela vai ter dificuldade de executar essas atividades, né? Uma pergunta no meio dessa sua explanação. A criança, ela nasce autista? E isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é adquirido, ou seja, ele nasce autista. Né, a composição neurológica dessa criança já está predisposta a isso, né? Digamos que seria, né, para a gente entender, fazer uma comparação assim bem
bem básica, né? Seria como se fosse uma casa desorganizada. Você tem um excesso de móveis, de utensílios na cozinha e tem uma falta, por exemplo, lá no quarto, né? Então, e você tem que lidar com isso. Você tem que utilizar a cozinha para comer, entende? Né? Para se alimentar, tem que utilizar o quarto para descansar, mas existe essa bagunça aí nessa casa. Ainda não existe uma, né? A senhora falou agora que vários estudos, várias possibilidades, mas não existe uma causa ainda que defina se, olha, o motivo da criança nascer com o autismo foi por isso, né? Alguns têm a linha dos genes, outras, enfim, alguma disfunção no desenvolvimento da criança, mas não tem, assim, uma causa maior, né? Hoje a ciência coloca que 90% é genético e 10% são questões socioambientais, a questão antes falava muito na questão da gestação tardia, né? Como uma predisposição, mas hoje a ciência já coloca mais a questão genética acima de tudo. Existem graus no autismo? Sim. Como é que é classificado isso? Que, na verdade, assim, é um espectro, né? Imagina o espectro, se a gente for procurar no dicionário, o que é, né? Ele é relacionado a perigo, né? Então, é uma situação de perigo. Mas também, por exemplo, no espectro das cores, aquela miríade de cores, aquela infinidade de cores, né? Então, o autismo, ele está dentro dessa possibilidade, né? De ter um milhão de possibilidades ali de se expressar. Né? Então, uma criança, por exemplo... Eu estava colocando, né, que tem partes no cérebro que são desajustadas, desreguladas, desorganizadas, essa composição cerebral. Por exemplo, na parte occipital, que é aqui atrás da nossa cabeça, a função dela, por exemplo, é visual, né? Cuida da nossa parte visual. O autismo, por exemplo, é bastante comum a gente dizer, a criança não olha nos olhos, o autista não olha nos olhos, né? Por quê? Porque tem essa questão ali, né, na parte occipital, que ela tem essa desregulação aí neuronal. Então, o que vai diferenciar uma criança autista da outra? É onde ela está nesse espectro, né? Então, por exemplo, a questão occipital, que tem a ver com a visão, ela tem possibilidades, diversas possibilidades de se expressar na criança autista, né? Então, o que vai fazer a diferença é a intensidade dessa fragilidade, desse limite, né? Que é o que responde à tua pergunta, né? Que hoje se coloca em 3 possibilidades, que seria leve, moderado e severo, né? Okay. E aí vai depender do comprometimento da criança. A dificuldade do autista ou da criança que está no espectro é a autonomia, a nossa função enquanto educadores, sejamos mães, familiares ou professores ou, né, da área da saúde, aí, a medicina, a nossa função é colocar essa criança nessa busca da autonomia, né, para ser um ser humano autônomo. Eu quero falar sobre a evolução, né? Como é que funciona, se há uma evolução da doença. Mas isso daqui a pouquinho, porque agora eu quero chamar aqui a nossa matéria especial no Educa Floripa. Uma das grandes preocupações envolvendo os alunos do ensino público é com a continuidade dos estudos. Na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, a equipe aqui do Educa Floripa conversou com professores que se organizaram para ajudar os estudantes que estão terminando o 9º ano a passarem no processo seletivo para o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Iniciativas simples que fazem toda a diferença na vida de alguns estudantes, projetos inovadores que extrapolam a sala de aula e que ajudam na continuidade do processo de ensino e aprendizagem. Encontramos uma dessas ações na Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica no Campeche, onde uma boa ideia e o comprometimento de professores estão estimulando os alunos a irem além. Duran, existem várias iniciativas de professores da rede municipal que valem a pena serem mostradas e que podem servir de inspiração para outros professores. Uma dessas iniciativas é da professora Fernanda, que bolou ali uma espécie de curso preparatório para ingressar no IFSC. É isso, Fernanda? Isso.
A grande preocupação dos nossos alunos, quando eles terminam o 9º ano, é o que eles farão no ensino médio. O Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, oferece vários cursos técnicos, né, gratuitos, excelentes, só que a seleção é feita por meio de prova. E aí, há alguns anos, a gente veio fazendo o curso preparatório para a prova do Instituto Federal. Nada mais do que um curso, né, onde a gente tem um grupo de WhatsApp. Todos os dias pela manhã é colocada uma questão das provas anteriores, onde eles passam o dia inteiro interagindo, conversando, discutindo as questões, e no final da tarde a gente coloca a resolução, vídeo aula, áudio, explicando esse conteúdo. Na última prova, que foi agora na metade do ano, dos nossos 9 alunos que fizeram a prova, 8 foram aprovados para cursar o ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina. Então você formou esse grupo de WhatsApp, Fernanda? Então, esse grupo de WhatsApp tem eu como professora de matemática e mais 3 professoras da escola que são professoras de português. E aí uma semana matemática, uma semana português. Então eu envio a questão no início do dia, eles têm o dia inteiro para discutir, né, sobre como que faz, como que não faz. E aí no final do dia eu coloco as resoluções com vídeos ou então com áudios explicando o conteúdo. Também coloco videoaulas, material de apoio, para que os alunos tenham esse momento de sentar e estudar sozinhos para se preparar para a prova. É muito bacana ver esse comprometimento de você como professora com os alunos. E você consegue perceber a evolução deles. Sim, principalmente quando eles passam, quando eles veem que embora eles venham de escola pública, eles são capazes, né, de competir com outros alunos de escolas particulares, serem aprovados e garantir, né, uma profissão que o sustentem para o resto da vida, né? De onde surgiu essa ideia para ter essa iniciativa? Então, da preocupação realmente do que vai ser depois do 9º ano. A gente tinha uma evasão escolar muito grande, né, onde os alunos terminavam o ensino fundamental e depois paravam de estudar. E aí a gente tem alunos que são brilhantes e que merecem essa chance de poder alcançar voos mais altos, de nos encontrar e dizer, professor, eu tô legal, eu tô bem, eu tenho uma profissão bacana, eu me formei, eu segui numa faculdade. E isso eu acho que não tem melhor resposta para nossa profissão do que ver que os alunos foram para frente. Muito bacana essa iniciativa da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, preparando a garotada aí para o IFSC. Bom, de volta aqui com a nossa entrevistada, a Nasa Feijó, a gente está falando sobre autismo. Professora, existe uma evolução no autismo de forma a piorar o quadro da doença, né? A criança nasce com um grau, né, leve, ela pode evoluir para um grau médio ou um grau mais alto? O objetivo é que se faça o contrário, né? Mas ela pode transitar, sim, dentro desse espectro, né? Ela pode adquirir algumas situações que até então ela não teria vivenciado, né? E isso pode lhe provocar crises, né? Desconforto, e ela pode fazer, que é o que a gente busca, né? Fazer com que ele transite de uma forma... quando a gente fala nisso, é meio complicado, porque pode levar uma noção de cura, né? Que não é o caso. Por que não é cura que a ciência fala, né? Porque ele não é uma doença, né? É uma condição humana, é uma condição cerebral. Isso tem que ficar bem claro. O autismo tem que ficar bem claro, não é doença, né? É uma condição. É uma condição. Então, nesse processo, a criança ela pode transitar, né? De severo para moderado, de moderado para severo, e às vezes ela pode ter alguma questão severa em algumas situações, né, em alguns pontos do espectro, e ter uma situação mais leve em outros pontos. Pode conseguir lidar bem com alguma coisa e ser mais difícil para outras. Vou te dar um exemplo. Eu sou avó de 2 netos autistas. Eu tenho o meu neto de 8 anos, ele tem muita dificuldade para tomar banho, né? Então, é um trabalho, é um caos, todo dia tem que fazer toda uma preparação para esse banho. Ele é como se ele se sentisse dor,
né? Ao tomar o banho. No entanto, ao secar, ele não sente nada. É muito louco o autismo. Entender o autismo ainda tem muito ponto de interrogação aí para a gente entender, né? Mas sim, respondendo a tua pergunta, a criança, ela transita nesse espectro. Pode e ela evoluir pode, de um grau para o outro. né? E a nossa intenção, o nosso trabalho, por isso que é tão importante a gente tentar fazer essa identificação, e nós, professores, somos muito responsáveis por essa identificação, né? A nossa observação, o nosso olhar pedagógico no desenvolvimento da criança faz toda a diferença para que se possa chegar a um diagnóstico, né? E o nosso objetivo é justamente esse, né? É facilitar, criar possibilidades, estratégias para que essa criança consiga olhar o mundo, consiga se entender neste lugar que ela está e facilitar o seu processo de expressão, de convivência, de sociabilidade com o outro, né? Pegando o gancho do diagnóstico, né, muitas crianças já chegam à unidade escolar, e não especificamente aqui no seu NEIM, mas já chega à unidade escolar diagnosticada, né, com um grau de autismo, né? Mas já aconteceu algum caso em que a escola observou alguma característica, algum distúrbio, né, achando que era uma criança sem o autismo, mas que foi detectado? Já aconteceu casos assim? Muitos. O fato, talvez, de eu estudar aí a neuropsicopedagogia nos coloca num lugar lá na nossa unidade de um olhar muito atento a isso, né? Então, nós temos casos de crianças, já tivemos casos de crianças que a nossa observação começou no G1. São crianças de 4 meses em diante, né? Então, a nossa observação Qual já é a primeira começou característica ali que chama a atenção do profissional? Daí tem a questão do olhar da criança, né? Que ele não sustenta o olhar. Então, você fala com o bebê e ele não sustenta o olhar. Você dá o brinquedinho ali, ele prefere se relacionar com o objeto do que com a pessoa. Você vai fazer alguma brincadeira de pegar um objeto e mudar ele de lugar, né? E percebe que a criança continua com seu foco fixo onde ela estava. Então, o olhar né? diz muito nisso. O olhar diz bastante, não, né? Não significa que toda criança que não olha nos olhos tem autismo. Não é isso que nós estamos dizendo. Tem a questão também da ponta dos pés, né? Alguns alunos, algumas crianças... O caminhar equino, né? Sim, também tem essa questão, sempre dizendo, né? Que não significa que toda criança que anda na ponta dos pés... Tem que investigar. A gente sempre procura olhar, né? Ter um olhar mais vasto, né? Então, o que a gente precisa entender? Que o desenvolvimento infantil, ele é cronológico e sequencial. Isso é super importante a gente saber. Ele é cronológico. Existem coisas específicas que são para um bebê, para uma criança de 1 ano, para um bebê de 2 anos, para uma criança bem pequena de 3 anos, e por aí vai esse desenvolvimento. Então, ele é cronológico. E a gente precisa estar apropriado desse movimento, né? E a outra coisa é que ele é sequencial. Muitas vezes, o desenvolvimento, num determinado ponto da criança, ele vai ser basilar para o próximo desenvolvimento, para ela poder adquirir uma outra capacidade, desenvolver um outro processo. Então, se esse processo de desenvolvimento, se você percebe que uma criança, que ela está se diferenciando no seu desenvolvimento das demais crianças, fique atento, né? Vamos diagnosticá-la, vamos, né, tarjá-la ali de ser isso ou aquilo? Claro que não, mas vamos ficar atentos para que a gente possa garantir esse pleno desenvolvimento da criança, né? Os pais hoje em dia se assustam quando recebem esse diagnóstico. Olha, o seu filho é autista. Como é que é essa relação? Porque deve ser um pouco, trazer um certo medo, receio de como vai ser a vida a partir de agora. Meu filho é autista. Como é que trabalha isso com a família? É bastante difícil realmente, né? Nós já passamos como família, e é muito legal estudar e falar e orientar sobre o autismo, vivenciando, estando nesse lugar, né? Porque a tua experiência consegue consolar, inclusive, o outro, né? Nós tivemos casos, por exemplo, na nossa unidade, que a gente começou a perceber a criança
com uma linguagem, né, uma oralidade, ali, uma verbalização comprometida, e todo mundo já estava ali, né, no G2, para nós, que seria crianças a partir de 1 ano e pouquinho, e as crianças já, né, começando a travar esse diálogo, e a menina continuava ali com um dialeto próprio, vamos dizer assim, né? E nós começamos a observar essa criança nas relações. Quando chegou no ano seguinte, eu observei ela durante 1 ano inteiro. E quando chegou no ano seguinte, o que para nós na rede municipal seria o G3, eu chamei a família para conversar. E perguntei para eles, né, como é que havia sido. Então, é muito importante você saber a história dessa família, a história da criança, porque muitas vezes, por exemplo, pode ser por faltas de estímulos em casa. Porque o que a gente precisa no autismo, né? Possibilitar estímulos para que essa criança consiga recuperar aí o atraso do desenvolvimento. Então, a gente precisa saber dessa história, porque se for uma família que não tenha, né, que não possibilite estímulos para a criança, é óbvio que essa criança vai ter um desenvolvimento diferenciado daquela família que possibilita muito desenvolvimento, né? Então, nós tivemos essa criança, muitas crianças já, né? Mas essa menina, especialmente, né, eu chamei o pai e a mãe, e nós conversamos, e o pai não aceitou de jeito nenhum. E aí ele falou para mim assim: isso aí é porque as crianças são diferentes uma da outra, a professora quer que todo mundo seja igual. Eu disse, então eu vou te contar a história do meu neto. E eu contei o desenvolvimento dele. Essa historinha a gente conta daqui a pouquinho, a história do seu neto, para a gente encerrar. Mas antes eu quero chamar aqui, o nosso quadro é o seguinte: o Maurício Pereira fala sobre o 2º andar do prédio chamado Educação. Já passamos pelo 1º andar, agora vamos para o 2º. Nesse 2º andar, você conhece as ferramentas indispensáveis para construir um processo educativo que dialogue com a realidade. Vamos conferir. É o seguinte, nós estamos construindo o prédio. O nome do prédio? Educação, é um edifício. Nós já falamos do 1º andar, nós agora vamos falar do 2º andar. Mas é importante saber que o nome desse prédio está na rua O Tempo Só Anda de Ida, de Manuel de Barros. O 2º andar, ele tem como nome Ferramentas. Vamos entrar nos apartamentos. Os apartamentos, nós temos alguns. Um deles é o apartamento 201. O nome desse apartamento é Informação. Olha só, quem aqui está me vendo sabe que o número, a quantidade de informação que os nossos estudantes chegam hoje nas salas de aula é infinitamente maior do que há 5, 10, 15, 20 anos atrás, por vários motivos. Primeiro que no passado, o único que tinha informação era o professor. Só o professor tinha o livro, não tinha biblioteca. Segundo, porque hoje a infinidade de informações que você tem à disposição é muito grande. Seja no celular, na televisão, na internet, nos outdoor, é muita informação. Então, é importante o professor frequentar o apartamento 201, porque ele é o cidadão responsável nesse prédio por conversar com o estudante para lidar com essa informação e lapidar a informação. Vamos ao apartamento 202. O apartamento 202 é meio que conjugado com 201, porque o apartamento 202 é o conhecimento. E hoje, no espaço de sala de aula, sim, é um espaço de construção de conhecimento. O professor fala, o estudante fala, o professor faz atividades em equipe, constrói, discute e ali surge um conhecimento novo. Sim, conhecimento. Aquilo que nunca ninguém tinha pensado e está ali. Aquele grupo de jovens, como tem nas nossas escolas em Florianópolis, construindo e desenvolvendo apps, né? Construindo e desenvolvendo projetos. Um novo conhecimento.
Pois bem, o professor ele precisa ter humildade para frequentar esse apartamento. Vamos ao apartamento 203. O apartamento 203 é o apartamento da comunicação. Eu tenho 50 anos. Na minha época do colégio, os professores, muitas vezes, e não estou dizendo que estava errado, não há uma crítica nisso. Há um modelo de educação do passado, que o professor falava, a gente escutava. O professor fazia a pergunta e, ao fazer a pergunta, agora é a hora da resposta. Hoje em dia, o professor precisa ser o mediador desse processo de comunicação, porque não tem tempo para fazer pergunta, não tem tempo para responder, no sentido, não de tempo de velocidade, né? Mas um professor, ele tem que saber lidar com o ambiente de sala de aula. E nesse processo de ensino-aprendizado de comunicação, não existe assim. Agora é tempo para fazer as perguntas. Que é isso? Pergunta, como eu sempre disse, a qualquer momento, a qualquer tempo. E, inclusive, no processo de mediação dessa comunicação, a aula pode, inclusive, mudar completamente de caminho numa determinada pergunta de um estudante ou de um professor. Então, o apartamento 203 é fundamental no dia de hoje. É o apartamento da comunicação. O apartamento 204 é o apartamento da colaboração. A educação hoje, ela precisa ser feita em ambientes colaborativos, em ambientes que há uma construção entre as pessoas, seja o professor com o estudante e o estudante com os estudantes. Colaboração afetiva, colaboração que é um ajuda o outro. Quem é pai que está me vendo, que não vê a alegria do seu filho, seja por celular, WhatsApp, na escola, trabalho em casa com os amiguinhos, ambiente colaborativo, todo mundo aprendendo junto. Eu vejo meus filhos fazendo isso. Isso é fundamental porque eles também aprendem a saber como cada um lida com as questões diárias, ao respeito entre eles. Então, apartamento fundamental, o apartamento da colaboração. E temos o último apartamento desse andar, que é o apartamento 205, que é o apartamento do pensamento crítico e analítico. Sim, o papel do professor é entrar no apartamento 205, ajudar o seu estudante, aquele que está ali, nessa construção da educação, a ter um pensamento analítico, olhar as partes, olhar o todo, olhar diversas maneiras de olhar, diversos pontos de vista, e com isso ter um pensamento crítico construtivo e não um pensamento crítico destrutivo. E o que é pensamento crítico destrutivo? É quando você, eu brinco, né? Você entra para falar da pessoa e não do argumento e não do assunto. Então, pensamento crítico e pensamento analítico, fundante na educação, o apartamento 205. Fica a nossa reflexão. Temos que andar nesse segundo andar, porque ele é o alicerce do prédio que nós estamos construindo. É o andar, o segundo andar, que é o andar das ferramentas fundamentais. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Voltamos aqui para a nossa entrevista, já estamos chegando no final, o tema é o autismo. Nós estávamos contando, a NASA estava contando uma história, né, um testemunho de um pai que não aceitou e você usou o seu neto como exemplo, o seu neto que é autista também. Isso. Então, ele realmente ficou com dificuldade de aceitar, né? E aí eu comecei a falar para ele, olha, o meu neto, quando ele brinca, ele está no mesmo lugar que outra criança, mas ele não partilha a brincadeira, ele não colabora com a brincadeira do outro e o outro não colabora com a brincadeira dele. Ele fica ali naquele mundinho fechado. E aí o pai... E comecei a contar diversas situações do meu neto, né? E aí o pai olhou para mim e disse assim, Nasa, você está contando a história do seu neto ou você está contando a história da minha filha? Eu disse para ele, justamente, eu estou contando a história do meu neto para que você consiga enxergar a sua filha. O meu neto está no espectro. Aí, a partir desse momento... Exatamente. Aí a nossa conversa foi outra, né?
né? De orientar essa família, de acolher essa família, porque é muito importante dar esse acolhimento, dar esse suporte para essa família que acaba de receber, né? Uma notícia que, na verdade, ninguém está preparado e aguardando, né? Então é muito difícil realmente. Bom, a gente chegou no finalzinho, então, do nosso programa, só lembrando que a família é importante nesse processo e autismo não é doença. Isso. Nasa Feijó, diretora do NEIM, Maria Nair da Silva, lá do Rio Tavares, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer. O Educa Floripa fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.